Oi, oi! Estou com problemas de conexão. Tem alguém por aí? Fernanda? Opa! Ah, bacana! Dr. Jonatas já tá por aí. Desculpem o atraso, estou com um probleminha de conexão. Tá travando, vocês estão me escutando bem? Doutora Camila Brandão, bacana. Vocês estão me escutando? Sim? Ok. Eu vou tentar conectar o Wi-Fi novamente. Continua me escutando? Tá bem a voz? Não tá travando? Acho que eu tô com problema no meu Wi-Fi aqui. Vou chamar o Dr. Jonatas. Olá, boa Oi, noite. doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Desculpa o Elaine? atraso, estou me 5 minutos atrasado. Tô com um probleminha na minha conexão de Wi-Fi aqui. Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem sim. Pode ser a sua conexão, pode ser o Instagram também, porque muitas lives acontecendo nesse período, né? É, pode ser também. Deixa eu só colocar meu filtro aqui, porque sem minhas borboletinhas voando aqui, doutora, nem me reconhece, acredita? É muito bacana esse filtro. Tudo bem, doutor Jonatas? Tudo ótimo. Essa semana, Semana Internacional da Tireoide, a quarta live que eu faço e amanhã já tem outra. Ai, que bacana. Estou sempre muito solícito. Já aproveito para te agradecer novamente ter aceito o convite para estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas que estão sempre aí. Eu que agradeço por participar do seu Instagram, né? Eu fico muito feliz com a sua iniciativa em trazer informação para os pacientes de uma forma diferente do que eu trago, porque você mostra também o outro lado, né? A experiência, que é um tipo de conhecimento que eu não tenho, porque eu não sou paciente, eu não fiz a tireoidectomia, né? Eu não sou a pessoa que está do outro lado da mesa, né? Que se deita na maca. Então é muito interessante essa interação, né? Que eu aprendo muito também com as postagens, com o conteúdo e com os comentários, né? De vocês. É, e as dúvidas estão sempre aí, são sempre muitas, né? Às vezes elas se repetem, né, doutor? Mas são dúvidas que eu vejo quase que diariamente, às vezes eu me coloco, às vezes não, né? Sempre me coloco no lugar das pessoas, porque aquilo que eu sempre costumo falar, que a minha dor pode ser a tua dor, né? Então essa troca de experiência é bacana exatamente por isso que ela funciona até mesmo para aliviar um pouquinho do nosso medo, né? Da nossa aflição em relação a essa doença. É verdade, a audiência ela se renova, né? A cada novos pacientes que descobrem e começam a seguir os vídeos, né, e mandar as dúvidas. Então as dúvidas elas sempre são muito parecidas, né? Mas sempre com alguma coisa diferente, porque são novas pessoas fazendo perguntas que a gente já discutiu e é sempre bom, né, debater, porque sempre falta alguma informação, né? A cada vídeo sempre surge uma dúvida que nunca foi perguntada, né? Ou uma nuance, alguma diferença daquele tratamento ali que pode se adequar ou não a cada caso. Então é interessante a pessoa assistir a todas as perguntas, porque às vezes você não está naquela fase ali, mas daqui a pouco você vai chegar e aquela dúvida ali pode ser a sua dúvida lá na frente, né? Exatamente, doutor Dano. Vamos começar então, tirar dúvidas? Bora, pode começar, pode perguntar. Eu vou começar com a pergunta da Maria Eduarda. Até ela vai de encontro depois com uma pergunta da Joyce do Diário da Tireoide. A Maria Eduarda, ela contou que fez a segunda cirurgia de esvaziamento cervical e que retiraram vários nódulos durante a cirurgia. Mas esses nódulos eles não tinham sido detectados nos exames, doutor. Eles apareciam apenas como cistos. Ela insistiu tanto com o médico, porque ela percebeu que eles estavam crescendo, ele solicitou uma punção, e na punção acusou a recidiva, né? A tireoglobulina dela, ela contou que estava muito alta, e que no anatomopatológico veio ali declarado, né, o diagnóstico de carcinoma novamente, é uma recidiva, né? Assim, recidiva é quando é após 6 meses do tratamento inicial. A gente costuma dividir, né?
Antes de 6 meses, então a pessoa fez a tireoidectomia agora, 1 mês depois apareceu um linfonodo, isso geralmente não é uma recidiva, é persistência da doença, o linfonodo não foi removido num único tempo cirúrgico, né? Só foi detectado depois. A maioria das vezes o que acontece é isso. Depois de 6 meses do tratamento inicial, a gente já não fala mais em persistência da doença, a gente fala realmente em recidiva, uma célula que sobrou dentro de um linfonodo e começou a crescer, se multiplicar e se espalhar para outros linfonodos, né? Quanto a essa questão de linfonodo e cisto, a questão é que o ultrassom, para investigar uma recidiva, ele precisa ser feito por uma pessoa que entenda realmente, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, o profissional que está lá fazendo ultrassom, nem sempre ele é um radiologista mesmo, que fez uma residência em radiologia. Às vezes é um médico que fez uma pós-graduação, que era um final de semana por mês, ia lá e mexia no ultrassom, e aí está lá fazendo ultrassom, e se ele não souber o que está procurando, ele nunca vai laudar o que precisa ser laudado, né? O cisto, ele é uma bola de líquido que a imagem é anecoica, mas pode ser uma imagem igual a um nódulo recidivado, que fica uma bolinha com a imagem preta, né? Fica muito parecido se a pessoa não souber diferenciar. Então, uma recidiva pode parecer como um cisto, né? Então, pode ser que já era realmente a recidiva, mas o laudo do ultrassom não veio muito adequado, né? Isso acontece também. O médico tem que estar preparado para interpretar e até para saber quando confiar num exame ou não. Quando é que o exame merece ser confiado ou ser descartado, né? Porque para o paciente, às vezes, a sensação é que o exame é uma verdade absoluta, né? Veio lá um TSH aumentado, uma tireoglobulina alterada, e nem sempre isso é verdade. Existem erros laboratoriais, tanto pré-analíticos, na hora da coleta, né, quanto pós-analíticos, o laboratório trocou a amostra. Isso acontece no dia a dia, infelizmente, não deveria acontecer, mas acontece, né? A gente sabe que no serviço de saúde, tanto público quanto dos planos de saúde, o volume de pacientes é muito alto para baixar os custos. Então, nessa de muitos pacientes de uma vez nos laboratórios, nas biópsias, isso pode realmente acarretar erros, né? Infelizmente, esses erros podem realmente prejudicar o tratamento dos pacientes. Então, todo tratamento, ele precisa, o médico, ele precisa saber que aquele exame, ele pode ser verdadeiro ou não. É por isso que a clínica é muito importante, a consulta médica, avaliando todo o histórico do paciente, é muito importante, né? Você interpretar um resultado de um exame dentro de um contexto. Se é um paciente que operou de um câncer agressivo e vem com ultrassom dizendo cistos no pescoço, será que é cisto mesmo? Não, pode ser realmente uma recidiva, né? Uhum. Então tem que ser estudado todo o contexto, né, doutor? Pode ter sido que não tenha acusado ali a recidiva exatamente por esse contexto, né? Por ele não ter sido bem analisado, pelo exame não ter sido bem feito, pelo próprio laboratório, tudo isso, né? Ou mesmo antes da cirurgia, o diagnóstico às vezes pode ter deixado passar um linfonodo metastático que não foi visto, né? Já tinha uma metástase antes da cirurgia e quando operou só a tireoide, não viu que tinha lá uma metástase lateral, né? Às vezes isso acontece, né? Pode ser mesmo porque era um linfonodo muito pequeno, como pode também ser uma doença muito agressiva que se espalha rápido e assim que a gente tira a tireoide, ela já estava lá se multiplicando, que geralmente não é o que acontece. O câncer de tireoide, na maioria dos casos, é um câncer que tem uma biologia muito favorável, ele vai crescendo devagar. Então, dá tempo a gente pegar e tratar, né? Geralmente, o que acontece é que a doença estava lá e não foi vista, né? Bem isso. Então, eu acho que tu acabou respondendo a pergunta da Joyce lá do Diário do Tireoide. Ela perguntou exatamente sobre cistos na região cervical, que ela tem sido bastante perguntada lá no perfil dela. A Maria Eduarda foi a primeira que me trouxe à tona a questão do cisto. Então, eu acho que tu acabou explicando bem, né? Tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão do cisto? Existem outras doenças, né, que não tem relação com a tireoide, que são, por exemplo, os cistos branquiais. É uma anomalia congênita, é um defeito do desenvolvimento que acontece o aparecimento de um cisto que vai crescendo progressivamente no pescoço, uma bola de líquido, né, benigno, que cresce e não tem relação com a tireoide. Existem também cistos nas glândulas salivares, tanto na parótida quanto na submandibular. Existe o cisto tireoglosso, que é um cisto também com anomalia congênita relacionada ao desenvolvimento da tireoide, que aparece uma bolinha bem aqui, né? E existem também metástases císticas. Os dois tipos de tumor do pescoço que podem dar esse tipo de metástase é o quê? O câncer se espalha para o linfonodo, e depois ocorre uma necrose, e dentro do linfonodo se forma um espaço de cisto, né?
O carcinoma papilífero da tireoide pode dar isso, uma metástase cística, então aparece um cisto no pescoço, mas pode ser uma metástase. E o carcinoma espinocelular de orofaringe, o câncer de garganta, ele também pode dar uma metástase cística. Então, um cisto no pescoço pode não ser benigno, pode ser uma metástase de um câncer, por exemplo, né? Então, são coisas diferentes, né? Cisto na tireoide é uma bolinha da tireoide, né? Coloide, é normal, geralmente ele desaparece, né? Mas cistos no pescoço é um problema diferente. Uhum, então tá. Lembrando que na região cervical não tem só a tireoide, né? A gente pode ser acometido por outras doenças na mesma região, né, doutor? Exatamente. Algo relativamente comum são os pacientes que têm nódulo na tireoide e aparece com um cisto do duto tireoglosso. E aí na cirurgia faz a retirada dos dois problemas, né? Uhum. Então vamos lá para a pergunta da Camila Drummond. TSH muito suprimido, T4 muito aumentado e T3 baixo. O que pode significar, doutor? Mas é em paciente que está fazendo o tratamento intencionalmente ou é no hipertireoidismo que a pessoa acabou de descobrir? Já fez a tireoidectomia total. Nesse caso, é exógeno, né? A pessoa está fazendo a suplementação com uma dose acima do recomendado. É por isso que o T4 está muito alto, por isso que o TSH está suprimido, né? Após a cirurgia da tireoide para o câncer de tireoide, nós temos também uma opção terapêutica que é a terapia supressiva. Você dá uma dose mais alta do hormônio para meio que inibir células do câncer de voltarem, né, de se multiplicarem. Então você consegue controlar a doença, mas isso pode trazer consequências para o paciente. Pode trazer taquicardia, pode trazer osteoporose e pode deixar o paciente tendo vários sintomas de hipertireoidismo. Então, esse tratamento, a terapia supressiva, ela só é recomendada nos casos de intermediário a alto risco. Não é todo paciente que faz o tratamento de câncer de tireoide que precisa ficar com TSH muito baixo, né? Então é por isso que o TSH está lá embaixo e o T4 livre está alto. Geralmente, esses dois exames são o suficientes para a gente avaliar a função da tireoide. O T3 ele não entra tanto porque ele é muito volátil, né? Então, o melhor realmente é acompanhar através desses dois. Você consegue manejar a reposição dos hormônios basicamente com esses dois exames, né? Só uma dúvida, as perguntas que a gente está respondendo vão ser só essas da tua lista ou vão ser também as das pessoas que estão acompanhando ao vivo, que eu estou vendo que já tem algumas perguntas? Podemos responder algumas ao vivo também, doutor. A gente tem, da minha lista, a gente tem como 18 perguntas. A gente pode ir variando. Perguntamos daqui, acho que estão entrando ao vivo agora. Tem alguma que o doutor viu aí que já... Não, eu gosto quando você vai escolhendo a pergunta e eu vou respondendo. Acho que dá certo assim também. É só para as pessoas que estão assistindo saberem, né? Se elas vão ter as perguntas delas respondidas ou não. Então eu vou deixar claro, assim, eu lancei uma caixinha de perguntas aqui essa semana, específica para a live que está tendo agora com o Dr. Jonatas, tá? Eu tenho uma lista de perguntas, mas a gente pode ir variando. Eu vou fazer essa sequência das perguntas que eu tenho aqui, e daí algumas até estão bem parecidas com as que estão aqui, doutor, mas eu vou fazendo algumas perguntas das que estão entrando também. Daí a gente faz Tá ótimo. Essa troca com eles também. Vou fazer mais duas aqui da minha lista e daí depois a gente entra com alguma ao vivo, tá? A Gabriela Oliveira, ela está perguntando se o TSH alto durante a gestação, sobre o TSH alto na gestação após a retirada da tireoide, doutor. A Gabi é uma gravidinha do único grupo de câncer de tireoide que eu participo do WhatsApp. Assim, durante a gestação, todo paciente que está fazendo a reposição hormonal, né, da levotiroxina e pretende engravidar e, quando engravida, precisa manter um controle próximo do TSH, porque ele precisa ficar abaixo de 2,5, né? Ele não é para ficar muito alto, porque os trabalhos já mostram uma incidência maior de abortamento nos 3 primeiros meses, né? E parto prematuro lá para o final da gravidez. Então, se o TSH estiver muito alto, esse hipotireoidismo, ou mesmo nem chega a ser hipotireoidismo, né? Um TSH entre 2,5 e 4 não é hipotireoidismo. Mas os estudos já mostram que isso aumenta a incidência
né, de parto prematuro e pode ser prejudicial para o bebê. Então, já que a pessoa já está repondo, o ideal é realmente acompanhar de perto, pois pode ser necessário aumentar a dose. Cerca de metade dos pacientes, das pacientes grávidas, elas precisam aumentar a dose durante a gravidez para poder compensar, né, já que elas estão nesse período, né, especial, que são ali 2 vidas, né? E o hormônio tireoidiano, ele é essencial para o desenvolvimento do bebê. Então, o ideal é que não fique em um período em hipotireoidismo com um TSH muito alto. Acompanhando de perto com o endocrinologista para aumentar a dose, né? Para realmente não ter esse risco de abortamento, se for no começo, ou de parto prematuro, se for no final. Ok. E a Paula Feitosa, ela está perguntando por que pacientes que passam por esvaziamento cervical podem desenvolver espasmos no pescoço. Normalmente, depois de quanto tempo eles surgem e o que fazer para amenizar esses sintomas? Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em espasmo cervical após tireoidectomia, né? É algo que não é comum, né? Podem aparecer espasmos musculares, mas após a tireoidectomia ou esvaziamento, quando há hipoparatireoidismo grave, quando o cálcio baixa muito, a pessoa pode ter contrações musculares involuntárias, mas isso já é realmente quando o cálcio está muito baixo e a pessoa vai ter outros sintomas, né, como câimbras, formigamentos, dormências, né, e os espasmos, né, e de uma forma bem intensa. Já no paciente que faz a tireoidectomia ou faz o esvaziamento, que manipula muitos músculos, algo que pode acontecer, por exemplo, é a fibrose, o pescoço ficar mais congelado, né, ficar mais fixo, ficar mais preso, que aí é algo que podem ser feitas massagens, o pessoal da fono, eles têm uns tratamentos com bandagens elásticas, algo que ajuda a amenizar, né, esses sintomas, mas essa dúvida em específico eu nunca ouvi nada relacionado, não, de espasmo por conta de esvaziamento, não. Tá. Ela também pergunta sobre, eu acho que essa é uma pergunta da maioria das mulheres, né? Dos homens também, né? Geral. Chocolate e café após a tireoidectomia devem ser evitados? Quais efeitos eles podem causar? Olha, assim, não existe um alimento proibido, né? O risco é o exagero, né? Nada em excesso faz bem, né? E o excesso de açúcar, o excesso do chocolate é muito doce. Geralmente aqui no Brasil os chocolates eles são muito adoçados, né? Isso pode, principalmente nas primeiras semanas após a cirurgia, se a pessoa tiver picos de hiperglicemia, isso aumenta o risco de ter inflamação ou até infecção na cicatriz, né? Então, o ideal é realmente, nos primeiros 30 dias da cirurgia, a pessoa segurar mais a dieta, né, controlar melhor a alimentação e evitar excesso de açúcar, excesso de sal e excesso de gordura, né, principalmente frituras. O café não tem tanto problema, só porque o excesso de café ele pode predispor a refluxo e a pessoa vai ter realmente desconforto no pescoço, né? Doutor, não me fala que eu tenho que ficar sem café que eu enlouqueço. Eu tomo umas 3 garrafas de café por dia. O Preto e problema é sem o açúcar. exagero. O exagero ele pode sim ser muito prejudicial, né? Precisa controlar, né? Para não ter as consequências, né? Eu tomo muito café, doutor. Vamos pegar uma ao vivo aqui. Deixa eu ir lá do início, vamos ver quais que entraram. Boa noite, doutor, da Ruane. Qual a relação da tiroidite de Hashimoto e a rosácea? Fui diagnosticada com tiroidite e agora o médico detectou rosácea. Poderia me explicar sobre? Assim, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, né? É uma doença em que o corpo está passando por um desbalanço do sistema imunológico e ao invés de estar combatendo bactérias e vírus, ele começou a atacar a própria tireoide, produzindo autoanticorpos. Então, essa doença, ela geralmente, né, ela também vem com outras doenças autoimunes. Isso depende muito de cada paciente, a intensidade da doença depende muito de cada paciente. Alguns não sentem nada e tem lá um anti-TPO ou um antitireoglobulina positivos. Outros pacientes chegam a ter hipertireoidismo de tão intenso que é a atividade contra a tireoide, às vezes até a tireoide inflama. E essas doenças autoimunes, elas também podem vir com outras doenças, né? Doenças imunológicas, né? A rosácea é uma doença que eu não entendo muito bem, né? O ideal é realmente acompanhar com um dermatologista para ter o controle da doença, né? Eu não tenho, né, de cabeça, assim, doenças dermatológicas relacionadas à tireoidite de Hashimoto. Mas uma das doenças autoimunes que podem acompanhar é vitiligo.
né? É uma doença autoimune em que os melanócitos começam a ser danificados e a pessoa tem aquelas manchas, né? Bem branco, um branco bem intenso, né? É mais evidente nas pessoas de pele mais escura, porque a mancha branca fica mais visível, né? Inclusive era a doença do Michael Jackson, né? Então, o vitiligo ele pode ter uma relação com a tireoidite de Hashimoto, como uma pessoa ter as duas doenças, né? Mas o importante é realmente acompanhar. Tendo relação ou não, o tratamento ele não muda, né? O tratamento vai ser individualizado para cada uma dessas doenças, né? E a forma melhor de manter o controle dessas doenças imunológicas é ter hábitos saudáveis de vida, né? É se alimentar bem, é praticar atividade física, é evitar estresse, é ter um sono adequado, beber bastante água, né? Cuidar da mente. Tudo isso serve para todas as doenças, né? É uma receita de bolo que, infelizmente, muitas pessoas elas não querem seguir essa receita de bolo, elas preferem uma solução milagrosa, um comprimido que resolva tudo e faça por elas o que elas deveriam fazer, né? Então, acaba sendo mais difícil, né? Verdade, doutor. Vamos para outra ao vivo, então, da Gé. Doutor, quanto tempo antes do exame PCI preciso parar com hormônio e começar a fazer a dieta sem sal iodado, né? Pobre em iodo. Essa pergunta, Elaine, eu acho que você tem mais experiência do que eu para responder. Você já passou algumas vezes, né? Na realidade, o protocolo muda de estado para estado, né, doutor? Aqui, eu tomei Tyrogen, então eu não precisei suspender o hormônio. E a dieta antes da PCI foi de 15 dias, né? Então, no 13º e 14º dia eu tomo Tyrogen, não, 12º, 13º, 14º descansa, 15º faz PCI. Então, são 15 dias de dieta. Mas tem outras meninas que, quando suspendem, já me contaram aqui, ficam 30 dias sem hormônio. Algumas fazem dieta de 10 dias também, outras de só 7 dias. Depende muito. O protocolo é bem diferente de estado para estado. Geralmente, o que eu conheço, né? 30 dias suspendendo a medicação e 2 semanas da dieta. A Joyce do Diário da Tireoide, ela fez 10 dias de dieta só. E eu acho que eu tenho outra menina também que fez 7 dias, não me lembro quem, se tiver por aí pode falar, 7 dias de dieta só. Então, quando eu trouxe a Adriana Faraco, aqui da clínica de Florianópolis, onde eu fiz o iodo, a gente bateu bastante nessa tecla de que tem que ver qual o protocolo da sua cidade, assim, né, do seu estado, porque muda bastante. Por exemplo, aqui eu não podia comer couve ou abacaxi. A Joyce podia comer, que é aí de São Paulo, né? Então a gente ficava meio que assim, que às vezes eu colocava a minha dieta, que as pessoas diziam, mas eu não posso comer isso, Elaine, eu não posso comer aquilo. Então a gente sempre deixou bem atento em relação aos protocolos, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui da minha listinha, doutor Jonatas. Essa é da Gabriela Oliveira, lá do meu grupo do WhatsApp também. Sobre as dores, apesar de não ser muito comum, elas existem e podem ser fortes, como espasmos e limitação da força do ombro, mesmo após tratamento com fisioterapia e medicações. Pode ser devido a lesões durante o esvaziamento? A dor no ombro já é algo bem reconhecido na cirurgia de esvaziamento lateral, né? Não em todos os pacientes, mas nos pacientes que têm lesão, né, do nervo acessório. O 11º par craniano é um nervo que é bem comprido e ele é muito manipulado na cirurgia do esvaziamento lateral e ele faz o movimento do músculo trapézio, principalmente esse movimento de elevar o braço, ele acontece por conta desse músculo. O tônus desse músculo, quando ele está ativo, ele também mantém o ombro no lugar. Então, quando os pacientes têm lesão desse músculo, desse nervo, né, acaba que o ombro fica mais caído. E esse ombro caído, ele causa muita dor, né, porque ele fica numa posição, né, que não é confortável, e a fisioterapia, ela ajuda a musculatura acessória a trazer o ombro para o lugar e recuperar parte dos movimentos. Geralmente é algo transitório, né, que dura ali 1 ou 2 semanas, e depois o paciente consegue recuperar os movimentos desse nervo, né, que foi muito mexido, mas em alguns casos acaba que o nervo é seccionado, ou ele é muito desvascularizado e acaba sendo danificado e não funciona mais, né? Então, realmente, a dor no ombro é algo que pode acontecer no esvaziamento e que o cirurgião precisa tomar muito cuidado para evitar a lesão desse nervo, né? Por isso que a cirurgia do esvaziamento lateral é uma cirurgia muito maior do que a tireoidectomia e o esvaziamento central. Acaba
sendo mais trabalhoso você remover todos os linfonodos e preservar essas estruturas, né? Também tem vários nervinhos dessa região responsáveis pela sensibilidade. Então, na área do corte e na região do pescoço, o paciente acaba tendo uma dormência que pode durar semanas, meses, às vezes anos, não recupera 100%, né? Por conta desses nervos dessa região. É claro que o cirurgião ele não faz a cirurgia querendo que o paciente tenha complicações, né? Pelo contrário, nós cirurgiões, o que nós mais temos medo são as complicações, né? A gente quer evitar ao máximo, né? Mas infelizmente elas acontecem, né? É algo que faz parte da prática, né? Às vezes é um tumor muito grande, às vezes é um paciente que tem muitos linfonodos, né? Às vezes o próprio linfonodo invade o nervo, né? Então, realmente, precisa tomar todo o cuidado, mas infelizmente quando a gente está lidando com um câncer que tem realmente metástases laterais, é um caso mais agressivo, geralmente, né? Então, é o risco e benefício, né? O risco, realmente, se não for feita a cirurgia, o problema piorar cada vez mais, né? Então, é algo que tem que ser feito e depois a gente vai reparar, né, quando ocorrem essas complicações. Mas não é algo que acontece em todos os pacientes, não é algo tão comum assim. A maioria dos pacientes faz a cirurgia e fica bem. Tá ok, doutor. Eu vou aqui um comentário aqui ao vivo da Vanessa. Ela está falando que vai fazer a iodoterapia na Bionuclear, que é aqui de Florianópolis. Vanessa, inclusive, é a clínica que eu fiz o meu tratamento, excelente clínica. Gostaria de saber qual o prazo máximo após a cirurgia para fazer o iodo. E aí, doutor? Eu fiz 3 meses depois, tá? Da cirurgia, né? A cirurgia eu fiz em novembro e o iodo eu fiz em fevereiro. Tem um prazo, doutor? Não tem um prazo, né? Isso vai depender muito de cada caso, né? Nesse período agora de pandemia, que os serviços estão suspensos em alguns locais, né? Vários estabelecimentos fechados, acaba que os pacientes estão preocupados sobre o tratamento, né? A maioria dos pacientes que precisa fazer iodoterapia, não há uma urgência, né? Demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses a mais não vai afetar o prognóstico, realmente não vai aumentar a chance de recidiva. Poucos são os casos em que fazer logo a iodoterapia 1 ou 2 meses após a cirurgia, aquilo dali alteraria o prognóstico, né? Então, até 6 meses ou até mais tempo pode ser feito sem nenhum prejuízo no prognóstico. A maioria dos pacientes com câncer de tireoide, eles já têm uma chance de cura muito boa, e a iodoterapia, ela não muda essa chance de cura, né? A chance de cura do paciente, a iodoterapia só consegue mudar nos pacientes de altíssimo risco, de doença muito agressiva, né? E realmente vai mudar ali, vai ser o que vai salvar o paciente. Na maioria dos casos isso não acontece. É só para facilitar o controle, para zerar a tireoglobulina, né? E para dar algum conforto para o cirurgião, para o paciente, para ter certeza que não tinha nada de doença à distância. Mas geralmente pode esperar sem nenhum problema, né? Ótimo, doutor. É uma dúvida bastante recorrente agora nessa época da pandemia, né? Tem uma seguidora, a Liriane, que também estava super preocupada. A Almailin, que é venezuelana e está assistindo a gente agora também, ela está esperando sair a data do tratamento dela também, que foi cancelado devido à pandemia. Enfim, vamos continuar aqui na minha listinha, doutor. É uma pergunta bem curiosa, da Bruninha, lá do meu grupo também. Comecei a gerar leite, doutor, como uma grávida, mesmo sem estar. Fiz ultrassom e não acusou nada. Pode ter relação com a tireoidectomia total? Isso geralmente não tem relação com problemas da tireoide, é um problema de outra glândula. Geralmente isso, a causa é um adenoma hipofisário, um adenoma da hipófise, né? A hipófise é uma glândula que fica localizada no sistema nervoso central, e o tumor mais comum é um prolactinoma, é um tumor que produz a prolactina, e a prolactina estimula a produção de leite, né? Ela estimula o desenvolvimento mamário e a produção de leite. Geralmente é um tumor benigno, em que vai depender do tamanho desse tumor o tratamento, se o tratamento é só com medicamento ou se é com cirurgia para remover, né, esse adenoma de hipófise. Ele também, quando ele cresce muito, é um tumor que fica muito próximo dos nervos da visão. Então a pessoa pode começar a ter alterações no campo visual, certas áreas da visão ela não vai conseguir enxergar bem se o tumor crescer demais, né? Então é por isso que mesmo sendo benigno precisa operar, se tiver grande, né? Então, o ideal é realmente investigar através de exames, né, procurar um endócrino para fazer essa avaliação, né, fazer o exame prolactina, né, geralmente não tem relação alguma com a tireoide. Né?
Ok, respondida aí então, Bruninho. A Maísa, doutora, ela está perguntando sobre os valores da tireoglobulina e a importância dela como medidor tumoral. Bacana. A tireoglobulina é um marcador tumoral, né? É um exame que a gente utiliza para acompanhar os casos de câncer de tireoide após o tratamento. Câncer bem diferenciado, que é o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. Não serve para o carcinoma medular porque é outro tipo de célula. Então, a utilidade da tireoglobulina é justamente quando a gente remove a tireoide, essa tireoglobulina, como ela é uma proteína exclusiva da tireoide, quando a tireoide é removida, é para ela zerar, ficar muito próximo de zero. E caso essa tireoglobulina comece a subir, é um indicativo de que o câncer voltou, né? E como o câncer ele é bem diferenciado, é muito parecido com a tireoide, esse câncer ele pode produzir a tireoglobulina e aí a gente consegue detectar o câncer antes mesmo dele aparecer nos exames de imagem ou até de ser palpável, né? Então é muito útil nos segmentos dos pacientes porque permite que a gente trate assim que a recidiva ocorra. A tireoglobulina, o ideal, né? Até o valor, tem duas formas de medir a tireoglobulina, que vai depender do TSH. A tireoglobulina supressa, né, com TSH aos níveis normais, enquanto o paciente está fazendo o tratamento. Essa tireoglobulina ela tem que ser menor do que 1. Né? Isso válido para os pacientes que fizeram iodoterapia, porque os pacientes que não fizeram iodoterapia, a gente não tem um protocolo muito claro. Geralmente os pacientes que fizeram a cirurgia e não fizeram a iodoterapia são pacientes de baixo risco. Então, já que é de baixo risco, não precisa acompanhar tão de perto, é aceitável ter valores mais altos de tireoglobulina, já que a pessoa não fez a iodoterapia para realmente fazer a ablação, né, nos casos de baixo risco. Para os outros, intermediário e alto risco, se estiver abaixo de 1, pode estar ok, né? Se estiver acima de 1, é uma recidiva bioquímica e precisa investigar. Isso é diferente da tireoglobulina estimulada, que é algo que a gente dosa, por exemplo, antes da iodoterapia. Quando o TSH sobe, independente do estado do paciente, a tireoglobulina ela é estimulada a crescer, a aumentar o valor. Né? Isso porque quando o TSH está alto, ele estimula as células da tireoide que sobraram, ou mesmo a célula do câncer de tireoide, e quando essas células são estimuladas, elas começam a produzir tireoglobulina. Então, a dosagem da tireoglobulina estimulada é um marcador muito importante, né, para a gente ver o quanto de doença tem. Por exemplo, o paciente vai fazer a iodoterapia, faz lá os exames logo antes de tomar a dose, TSH está 70. TSH ótimo, aquilo dali mostra que o iodo radioativo vai ser bem absorvido. E a tireoglobulina, antes da iodoterapia, já veio menor do que 0,2, já veio negativa. É um resultado excelente, mostra que já não tem nenhuma célula mesmo antes da iodoterapia, né? Ou então vem um resultado de tireoglobulina estimulada de 10, né, antes da iodoterapia. Mostra que tem alguma coisa produzindo tireoglobulina, mas como vai tomar iodoterapia, aquilo dali vai ser ablado. Mas antes da iodoterapia, vem uma tireoglobulina estimulada acima de 20, isso já é preocupante. Os estudos mostram que os pacientes que antes da iodoterapia, na tireoglobulina estimulada, valores acima de 20, 30, aquilo dali já é um indicativo de um paciente que vai ter mais recidivas e vai ter mais metástases pulmonares, né? Então, é algo muito útil no segmento, essa dosagem da tireoglobulina estimulada. Outro ponto importante que a gente faz na dosagem da tireoglobulina estimulada, quando o TSH está alto, é 1 ano após o tratamento. Eu costumo fazer, né, porque é uma forma de avaliar o quanto de doença tem após 1 ano de concluído o tratamento. Então, você suspende por 30 dias, né, a levotiroxina, ou mesmo solicita uma PCI, que é até melhor, já que além de fazer a tireoglobulina estimulada, o paciente também vai fazer uma pesquisa de corpo inteiro, né? Se nessa pesquisa de corpo inteiro não captar nada e a tireoglobulina estimulada vier negativa, aquilo dali é praticamente uma carteirinha de curado. A doença é muito difícil recidivar, né, nesses pacientes que após 1 ano de tratamento vem tanto uma PCI negativa quanto uma tireoglobulina zerada, né? Tireoglobulina estimulada zerada. Então, é algo muito útil, porque mesmo em pacientes que eram taxados como alto risco, se após 1 ano do tratamento não teve nenhuma recidiva e a tireoglobulina estimulada está 0, esse paciente você pode não tratar mais como um de alto risco. Você vai diminuir a intensidade da terapia supressiva, você não vai precisar acompanhar ele tão de perto, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, pode começar a espaçar mais, 6 em 6 meses, né? Então, é algo muito importante, né, esse exame de tireoglobulina. Outro ponto da tireoglobulina é a antitireoglobulina. É um anticorpo que ataca a tireoglobulina, que ela é positiva nos pacientes que têm tireoidite de Hashimoto. É um problema no segmento do câncer quando ela é positiva, porque como ela é antitireoglobulina,
quando a tireoglobulina começa a subir por algum motivo, ela vai lá e se liga à tireoglobulina e pode falsear o resultado da tireoglobulina. Então a paciente faz o exame, a tireoglobulina dá 0, mas a antitireoglobulina deu 300. Aí no outro exame ela deu 500, no outro exame ela deu 1000. Quer dizer que a antitireoglobulina está subindo. Pode ser uma recidiva, mesmo com a tireoglobulina zerada, só porque o paciente tem esse fator de confusão, né? A tireoidite. Mas em relação à antitireoglobulina, doutora, a minha até hoje não zerou, mas ela vem diminuindo. Esse é o objetivo, né? Ela ir diminuindo, né? Exatamente, é o resultado ótimo, né? Um ponto importante é que a gente não julga o tratamento baseado em um único exame, né? O mais importante no segmento é a curva de evolução, é você ver ao longo dos vários meses e anos para tomar uma decisão, né? Então, a antitireoglobulina fez 2 exames e ela está estável, no terceiro exame ela continua estável, isso é ótimo, né? Você não vai precisar se preocupar, mesmo que ela tenha um valor um pouco acima do normal. A questão é quando ela começa a subir, né, você precisa ficar atento e investigar se tem algum indício de recidiva ou não. Ótimo. Doutora, a Vera Rodrigues está perguntando, a recidiva do carcinoma papilífero, ele pode ser nas glândulas salivares? É muito raro, né? Muito raro metástase de tireoide nas glândulas salivares. Isso porque a tireoide é localizada nessa região já do meio mais para baixo do pescoço. As glândulas salivares são localizadas mais em cima. Então, geralmente, no carcinoma papilífero, as metástases, elas são linfáticas. Isso acontece através de caminhar lá pelo trajeto das vias linfáticas. Isso vai acontecendo de uma forma meio que sequencial, próximo da tireoide, relacionado com a drenagem linfática da tireoide. A glândula salivar é aqui em cima, então ela teria que ir na contramão, né, da drenagem linfática. Geralmente não acontecem, né, metástases dentro de glândulas salivares. Já no carcinoma folicular da tireoide, que é um tipo mais raro de câncer, esse tipo de câncer ele tem um comportamento, né, de ter metástases hematogênicas. Então ele não vai pela via linfática, ele vai pela corrente sanguínea, e aí ele pode se espalhar para qualquer local do corpo, mas geralmente ele dá metástase para os pulmões e para os ossos. Então, glândula salivar também não está nos locais mais comuns do carcinoma folicular. Mas em medicina tudo é possível, né? Eu já vi um caso, ano passado, retrasado, de metástase de câncer de mama na paróstata. Então, a paciente veio com um nódulo na paróstata, endurecido, suspeito, e ela tinha o histórico de ter tratado um câncer de mama, cirurgia, radioterapia, e a metástase, ao invés de ser uma metástase local, foi uma metástase na paróstata, um caso bem raro, né? Então acaba que quem lida muito com pacientes de câncer começa a ver, né, esse tipo de coisa de uma certa frequência, né? Casos raros sendo comuns, né? Não o mesmo caso, mas vários casos diferentes. Então, é possível, né? Não é, em medicina, o nunca e sempre, né? Sempre vai ter alguma exceção. Verdade, doutor. A Cíntia está comentando aqui que na próxima semana ela vai fazer a PCI com o uso do Thyrogen. Ela está perguntando se essa medicação causa efeitos colaterais. Eu tomei 2 vezes e não tive nenhum efeito colateral. E às vezes que eu escutei que alguém me mandou mensagem dizendo que teve efeito, foi uma leve dor de cabeça, uma náusea, mas nada muito grave. É um medicamento muito seguro, né? Um remédio novo. Eles, ao invés de induzir o TSH endógeno, fazer com que ele suba ao suprimir a medicação, né? Passar 30 dias em hipotireoidismo, a pessoa vai lá e toma a dose da medicação e o TSH sobe, né? Automático. O problema do Thyrogen é que ele ainda não tem estudos de longo prazo mostrando que é seguro para os casos de intermediário risco, né? Para os casos de alto risco. Então, acaba que, historicamente, o que é mais conhecido, pois já tem literatura suficiente, é o uso, o preparo sem o Thyrogen, né? O Thyrogen ainda está sendo pesquisado para mostrar que ele é seguro e eficaz, né? E o paciente não precisar ficar por esse período de 30 dias em hipotireoidismo, que para algumas pessoas é muito ruim, muito desconfortável, e algumas pessoas não conseguem nem fazer. Em alguns pacientes não é possível fazer os 30 dias, né, de hipotireoidismo induzido, né? Vai depender muito do caso, né? A gente está muito sensibilizado já nessa época, né, doutor, com toda a questão da doença, da cirurgia, aí tu acaba tendo que ficar esses 30 dias em hipo e fazer aqueles 15 dias de dieta, daí tu já tá cheio de restrições, tu já tá com vários efeitos colaterais, então judia bastante da gente. O Thyroid
ainda não é totalmente estudado, tem alguns médicos que são contra, né? Mas, de certa forma, alivia, assim, a gente um pouco. É importante o paciente ter em mente também que as pesquisas sobre o Thyrogen todas são financiadas pelo Thyrogen. Então, nos últimos anos, a gente tem visto muito isso de as indústrias farmacêuticas, nada de teoria da conspiração, isso é comprovado, já tem várias. Elas fazem, por exemplo, para provar um medicamento novo, fazem lá 20 pesquisas, mas elas não publicam todas as 20 pesquisas, elas só publicam 2 ou 3 que realmente mostraram resultados promissores. Então fica a dúvida, né? A gente não tem uma transparência para saber por que elas não mostraram os resultados das pesquisas que eles fizeram e não publicaram, né? É porque o remédio não funcionou, é porque teve efeitos colaterais adversos, né? Então, ainda tem a questão, no câncer de tireoide em específico, que os pacientes vivem muito tempo. Então, é difícil você mostrar uma eficácia, porque só vai aparecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, que a gente vai ver. Os pacientes que fizeram Thyrogen evoluíram ruim. Os pacientes que não fizeram Thyrogen, fizeram o preparo convencional, evoluíram bem, só talvez só depois de muito tempo, né? É difícil a gente, eu entendo esses médicos e realmente, todo paciente meu, a gente conversa bastante para decidir qual é a melhor opção, né? Será que aqueles 30 dias ali realmente vão ser definidores, né? Vai ser aquilo dali que vai definir o tratamento? Será que não vale a pena realmente passar por isso e ter um tratamento mais convencional, que já foi provado ao longo do tempo, né? É algo que precisa ser levado em conta também, né? Tudo que é novo em medicina, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque nem sempre o que parece muito lógico pode não ser lógico, né? As pesquisas clínicas, elas podem sofrer viés, né? Às vezes o pesquisador, ele tem certas intenções, né, que não estão claras para a pessoa que está passando pelo tratamento, às vezes o interesse é só financeiro, às vezes a coisa nem funciona, então tem que levar em consideração isso também, né, infelizmente. Eu vi que a Vanessa está fazendo uma outra pergunta sobre o iodo. Vanessa, depois se tu quiser saber sobre o meu tratamento com o iodo, que eu fiz aqui na Bionuclear, que tu vai fazer também, me chama lá no direct que eu te conto como é que foi. Ela está perguntando sobre a iodoterapia, se ela causa algum sintoma, náusea, desconforto. Depende muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não senti nada, né? Mas eu tive algumas seguidoras que comentaram também, que tiveram enjoos. Eu não tive absolutamente nada. Tive uma alergia que não foi confirmado se foi por causa do iodo ou não, e foi isso. Mas depois a gente pode conversar pelo direct, pode me chamar lá. Vou te fazer A outra maioria das pergunta pessoas da minha... tolera muito bem, né? A maioria dos pacientes não sente praticamente nada, né? Só beber bastante água, né? Geralmente é bem tolerado o tratamento em si. Verdade, verdade. Não tem, aqui na Bionuclear, Vanessa, é líquido o iodo. Não tem gosto, nada. Fica bem tranquila. Vai bem tranquila que vai dar tudo certo. Ó, tô aqui, hein? Confia. Vamos, tamo junto. A Sabe o que eu tenho Josilane, vontade, doutora, Elaine? perguntando. Tenho vontade de Ah, achar um paciente que topasse filmar tudo, filmar tomando a dose, filmar entrando no quarto, né? Porque é algo que as eu não tive pessoas essa têm ideia muita na época. curiosidade, né? Filmar. Eu lembro de um professor meu que ele virou paciente, né? Fez a tiroidectomia, tomou iodo. Aí ele disse que chega lá o médico com a roupa toda protegida, tá aqui, ó, pode tomar, é seguro. E ele segurando bem longe o remédio, morrendo de medo, né? A gente fica só na cabeça, porque a gente nunca passou por isso, né? E seria interessante um paciente filmar tomando iodo, filmar o quarto, né? Porque é muitas dúvidas que as pessoas têm, né? O próprio diagnóstico de câncer já assusta, né? E aí um tratamento que a pessoa engole um iodo radioativo e tem que se afastar da família, não pode pegar em criança, no imaginário da pessoa deve ser realmente muito confuso. Na época eu sempre tive vergonha de me expor assim, né? Só aqui com vocês mesmo, por essa ajuda, por essas informações que a gente consegue atingir tantas pessoas, né, doutor? Por isso que eu coloco a minha cara aqui. Mas eu tenho muita vergonha. Na época eu fiz o vídeo, te mandei, né? Mas Foi, tá não lá no tinha canal. passado pela minha cabeça. Mas tomando um iodo, é isso que eu queria, um react, a pessoa tomando um iodo radioativo. A Vanessa tá falando aqui, ó, ela faz. Vocês querem? Vanessa, Olha se aí, quiser fazer, show de pô, vai bola. ser bacana. Manda pro doutor Jonathan. A gente coloca lá no canal e aí vai atingir ainda mais pessoas, né? Né? Vamos continuar aqui, doutor.
A Josilane está perguntando se a Para você ver, radiação que Laine, sai eu do... estou vendo aqui, a gente já está há 50 minutos, daí parece que começou quase agora, né? Passa muito rápido a live, né? Passa muito rápido, voa, né? Ontem É. tu fez uma live de 30 minutos com o Dr. Jefferson. Que judiaria, 30 minutos passa assim no piscar de olhos. Nada, foi 1 hora também. A gente conversou no começo, não, vamos fazer 30 minutos, embora se a conversa estiver boa, a gente fala mais. Aí deu 1 hora, caiu a live. E voltaram ainda. Foi, a gente voltou só para se despedir. Foi muito bacana, eu peguei o finalzinho. Eu estava em aula antes. A Josilane está perguntando, doutor, se a radiação que sai do micro-ondas pode ser prejudicial à tireoide. Nem um pouco. Nem. Isso já foi mostrado há muito tempo atrás, né? No começo, quando inventaram o micro-ondas, havia muito medo sobre isso, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que é um dispositivo bem seguro. Agora, a Sueli Empresário, ela pergunta, qual a porcentagem de chance de recidiva do câncer da tireoide? Essa é uma pergunta que vai depender muito do caso da pessoa, né? Existem várias variáveis, né, que a gente precisa analisar para saber. É por isso que o paciente, após o tratamento, ele é alocado no estadiamento. Se ele é um paciente de baixo risco, de intermediário risco ou de alto risco para recidiva, que leva em consideração principalmente as características da biópsia, né? Se era um tumor todo intratireoidiano, se era uma variante clássica ou uma variante folicular, se não tinha nada de invasão angiolinfática, nem metástase para os linfonodos, né? Então, vai depender muito de cada um dos estadiamentos, né? Para os casos de baixo risco, é cerca de menos de 4%, para os casos de intermediário risco, pode chegar a 10%, 15%, e para os pacientes de alto risco, pode chegar até 70% a recidiva, né? Então, não é todo caso, né? A maioria dos pacientes estão no baixo risco, então recidiva até 4%. Mas isso depende muito do paciente, depende muito do tratamento que foi realizado, depende muito da idade, né? A gente sabe que o câncer de tireoide nas pessoas abaixo de 55 anos, ele costuma ser menos agressivo. Já nas pessoas acima de 55 anos, ele é mais agressivo e ele tem uma mortalidade um pouco maior. Então, as pessoas precisam tratar de forma mais agressiva quando tem uma idade maior. Exato. Ela também está perguntando, doutor, sobre o TSH e o T4. De quem toma hormônio, ele deve se manter nas taxas de referência que vem nos exames? Não. Ali a taxa de referência é para pessoas normais ou pessoas fazendo tratamento em hipotireoidismo. Os valores de referência do TSH para os pacientes em tratamento do câncer de tireoide é diferente e vai depender justamente do estadiamento, né? Que aí, no caso, é tanto esse estadiamento de baixo risco, intermediário e alto risco, mas também o estadiamento após a conclusão do tratamento, que aí o paciente entra no estadiamento de resposta completa ao tratamento, resposta indeterminada, recidiva bioquímica e recidiva estrutural. Os pacientes de resposta completa, os valores de referência seriam 0,5 e 2, né? Precisa ficar entre 0,5 e 2. Para os pacientes de resposta indeterminada, seria entre 0,5 e 1, entre 0,1 e 0,5, né? E para os pacientes de recidiva bioquímica e recidiva estrutural, seria entre menor do que 0,1, né? Realmente apenas esses teriam benefício em ficar na terapia supressiva. Os pacientes de alto risco, antes de ser avaliado a resposta ao tratamento, eles também têm que ficar com a tireoglobulina, o TSH supresso, menor do que 0,1. Mas vai depender muito desse estadiamento, né? Algo que deve ser visto em consulta, a gente não deve tratar todos os pacientes iguais, porque era algo que era feito no passado. Todo mundo ganhava terapia supressiva. E foi mostrado que isso não tinha benefício para os pacientes de baixo risco, né? Doutora, a Luciana está perguntando, por que algumas pessoas não conseguem regular a dosagem da levotiroxina após anos de tireoidectomia? Assim, o principal, quando a gente pesquisa sobre isso, a gente vê que o principal motivo, a causa mais comum de dificuldade de controle tem muita relação com o paciente. O paciente usa de forma desregular, né? O paciente esquece de tomar um dia sim, outro não, o paciente não toma no horário, né? Não respeita o intervalo entre a tomada da medicação e a alimentação, né? Essa é a causa número 1, né?
que é até chamado de pseudo mal absorção, né? É como se o remédio estivesse sendo mal absorvido, mas é falso, é pseudo. É o paciente que não está realmente aderindo ao tratamento. Se isso estiver sendo feito da forma adequada, precisa se investigar outros problemas. Problemas no estômago que podem estar interferindo na absorção do comprimido, uso de outros remédios como cálcio, remédios para gastrite como pantoprazol, omeprazol, todos esses podem interferir na absorção da levotiroxina, né? Alguns alimentos, tudo isso tem que ser avaliado, né? Alguns pacientes não toleram o uso pela manhã, pode tentar tomar o remédio logo antes de dormir, né? A pessoa faz o jantar, 2 horas depois de jejum, antes de dormir, toma a medicação e vai dormir. Em alguns casos, essa forma de tomar consegue regular os medicamentos. Às vezes também é a marca, né? Às vezes os pacientes não se dá bem com uma marca, trocando a marca resolve, né? É muito variável. Esse ajuste é algo que a gente consegue fazer no consultório, né? Não é algo que o paciente deve fazer por conta própria, porque as marcas, elas não seguem um controle muito rígido. Os 100 microgramas de uma marca pode ser diferente dos 100 microgramas de outra marca. Uhum. Excelente, doutor. A gente tem mais 5 minutinhos. Vamos responder essas ao vivo que chegaram aqui? Pode ser? Bora. A Silene está perguntando: doutor, quem teve câncer de tireoide pode fazer procedimento estético como micropigmentação, aplicações de enzimas? Assim, a causa do câncer de tireoide ela ainda não foi descoberta, né? Não foi provado que nenhum desses procedimentos estéticos tem relação, né? Nenhum desses pigmentos causa ou não câncer de tireoide, então não teria como contraindicar, né? Mas precisa ter cuidado, né? Já existem alguns estudos mostrando que metais pesados podem ter relação com câncer de tireoide. A gente sabe que existem cosméticos contrabandeados que são feitos com a péssima qualidade, utilizando chumbo, utilizando alguns metais. Isso pode ser uma das possíveis causas de câncer de tireoide que a gente ainda não tem a resposta, né? Então, esses procedimentos estéticos realmente precisam ser feitos em um local habilitado, né? Uma pessoa que entenda daquilo dali, né? Precisa avaliar muito isso, né? Não tem uma contraindicação formal, não tem nenhum guideline que diga, olha, é proibido fazer, mas precisa ter cautela. Tá ok. A Fabiana, doutor, está comentando que a mãe dela fez a cirurgia da tireoide total, né, tireoidectomia total, há 3 meses. Ela está tomando o cálcio já faz 1 mês e um pouquinho, mas ainda está sentindo muita cãibra. Geralmente o tratamento que a gente tem é aumentar a dose do cálcio, né? E em alguns casos associar outros medicamentos, né? É algo que precisa ser visto em consulta médica com o médico, né? Para adequar. Provavelmente isso é um hipoparatireoidismo, que na maioria das vezes é transitório, né? As paratireoides foram danificadas e estão se recuperando, né? Na maioria dos casos, em 6 meses elas voltam a funcionar, né? Mas é algo que precisa ser visto com o médico para evitar todos esses sintomas. Paciente que tem hipoparatireoidismo, o ideal é que ele fique sem sintoma nenhum, e isso é feito ajustando a medicação, né? Não é para a pessoa ficar sentindo sintoma, né? Você tem como otimizar os medicamentos, você tem como trocar a apresentação do remédio, ao invés de ser comprimidos, fazer sachê diluído em água, que fica mais fácil de tomar, né? Tudo isso pode ser ajustado, né? Uhum. A Jaque, ela tinha feito uma outra pergunta aqui em cima. Ela perguntou sobre absorção para quem tem intolerância à lactose, né? Ela disse que trocou para Eutirox e começou a sentir dor abdominal. Pode ter alguma relação com a intolerância à lactose, doutor? Alguns medicamentos, né? O comprimido de todo remédio ele é formado por várias substâncias, né? Em alguns deles a composição é adicionado lactose. Precisa avaliar se na bula tem alguma restrição. Porque se tiver na bula vai estar escrito, né? Dizendo que pacientes com intolerância à lactose não podem tomar porque é composto, né? Então precisa ver isso. Se na bula não estiver dizendo nada, porque não tem nenhuma relação. Realmente de cabeça eu não sei te dizer se pode ou se não pode. Precisa avaliar na bula. Doutor, fechando quase 1 hora. Quero ver os coraçõezinhos subirem. Quem está online aí, aperta o dedo lá no coração. Subam os coraçõezinhos aí pra gente. Para o nosso convidado mais que especial, doutor Jonatas. Muito obrigada novamente por ter cedido 1 horinha do teu tempo, do teu dia, que eu sei que é tão corrido aqui para tirar todas as nossas dúvidas.
Com certeza te farei outros convites. É isso Eu e a aí. Joyce, a Eu gente que vai estar agradeço o fazendo live. convite, né? Pode convidar sim, estou aberto, sempre que possível, na hora que você convidar, né, a gente vem, é um maior prazer tirar as dúvidas para você ver. A gente passou uma hora conversando aqui, passou super rápido, e mesmo assim ainda tem muitas perguntas para a gente responder, né? É algo que Vão nunca acaba, chegando. né? Sigam, Dr. Jonatas Catunda. Amanhã tem live, doutor. Amanhã às 4 horas da tarde, Aqui no Instagram. aqui no Instagram. No YouTube toda terça. Recentemente fiz uma série de vídeos que ainda vai ser lançado sobre estadiamento de câncer de tireoide. Eu falei sobre isso há pouco, né? Sobre baixo risco, intermediário, alto risco e os valores do TSH. Então é seguir lá o canal também, o canal Doutor Tireoide. Logo, logo a gente vai ter vídeos sobre isso, né? Excelente, adoro repostar aqui, doutor. Posta lá que eu reposto aqui. É isso aí. Muito obrigado. Doutor, gratidão novamente. E até a próxima. Um Até a beijo próxima. enorme. Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Valeu, obrigado por assistirem. Tchau, pessoal. Tchau. Coraçõezinhos, coraçõezinhos. Coraçõezinhos para o Dr. Jonatas. Que bacana esses coraçõezinhos subindo aqui. Gratidão a vocês, as meninas lindas lá do grupo. Paula, Gabi, que estão aqui. Ai, meninas, vocês são demais. Segura o meu nervosismo antes das lives dessas gurias. Ah, minha mãe. Ter a mãe aqui apoiando é tudo, né, gente? Mãe, te amo. Ficaram algumas perguntas que vocês mandaram ao vivo e que a gente não conseguiu responder. Como eu tinha falado lá no início com o Dr. Jonatas, eu lancei a caixinha de perguntas aqui, então a gente acabou fazendo a sequência da listagem que eu tinha das perguntas. Algumas perguntas ao vivo a gente conseguiu responder. Vou fazer o convite para o Dr. Jonatas voltar. Na próxima quinzena, a gente tem live com o Dr. Emerson e depois a Joyce também vem com outro profissional lá no canal Diário da Tireoide, no perfil dela. Gratidão por vocês terem ficado com a gente até agora. Coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos. Saludos! Toti! Ramacho está em vivo aqui comigo. Um beijo enorme. Obrigada, borboletas, e até a próxima.